Bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje é dia 21 de agosto do ano da graça de 2020 e é um privilégio mais uma vez podermos estar juntos e podermos passar estes poucos minutos do início da manhã juntos. E gostava muito de terminar alguma reflexão sobre o texto de domingo passado, enquanto considerávamos o texto de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 a 13, enquanto lembrávamos o texto do conhecido Pai Nosso. E hoje, particularmente, dar atenção à parte final desta oração. A partir do versículo 11 diz: O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Não vamos ter tempo para esmiuçar cada um destes aspectos, mas considerar que, obviamente, o Senhor Jesus, nesta fase do seu ensino sobre a oração e através deste modelo, entra em áreas realmente muito, muito importantes na nossa vida, e por isso eles precisam de estar também presentes na nossa oração com o Pai. E o primeiro deles tem a ver com o aspecto de algo que nos é muito natural, que é a nossa ansiedade com o nosso sustento, com as provisões, com a provisão das nossas necessidades. E o Senhor Jesus aqui ensina-nos que devemos pedir ao Pai que cuide, mas também no modelo de ensino nos molda o coração para o essencial. E o que o Senhor Jesus nos ensina a pedir e naturalmente nos ensina a experimentar diariamente no campo da simplicidade, das necessidades básicas. É isso que nós precisamos e é isso que o Pai cuida e dá. Aliás, este é um assunto que mais à frente, ainda no capítulo 6, é muito tratado pelo Senhor Jesus Cristo, quando mais à frente o Senhor Jesus fala, a partir do versículo 25, aliás, ele fala ainda no versículo 19 em relação ao não acumular tesouros aqui na terra, e portanto aqui já nos remete para o cuidado do nosso coração em não procurar ter o desejo de acumular bens aqui neste mundo. Mas a partir do versículo 25 ele fala na questão da ansiedade, da preocupação em relação às necessidades do dia a dia. Ele diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E depois dá o exemplo como Deus cuida das aves e que certamente cuidará de nós. E claro que esta é uma área muito importante da nossa vida, é uma área com a qual nós tantas vezes temos dificuldade em lidar. Agora, amados, é interessante percebermos que esta área da nossa vida rapidamente muda de prioridade quando acontecem coisas. Quando por vezes nós estamos muito preocupados com coisas deste tempo, desta nossa vida, e algo vem à nossa vida porque o Senhor permite, ou porque de alguma forma estamos a ser tentados ou provados na nossa caminhada, isso passa a ser absolutamente secundário. Aquelas interrupções, aquelas tempestades que vêm à nossa vida fazem mudar isso muito rapidamente. E se eu ando muito preocupado com algum aspecto material do meu dia a dia, se vier, por exemplo, um problema de saúde, rapidamente isso fica colocado de lado, já não é mais importante. Ou se eu tenho um problema grave com alguém que amamos, e, portanto, isso deixa logo de ter importância. Nós já não estamos mais importados, já não estamos mais incomodados ou preocupados com essa situação. E aí vemos de facto como é tão precário e tão pouco importante essas nossas preocupações. E o Senhor Jesus aqui ensina-nos a pedir, porque precisamos, e este é também um sinal de que dependemos dos cuidados e confiamos nos cuidados do Pai, mas a pedir o essencial, porque é do essencial que nós precisamos.
E, portanto, esta é uma área da nossa vida que certamente todos nós, de uma ou de outra forma, precisamos de ajuda, e aqui o Senhor Jesus está, de facto, a ensinar-nos claramente, através do modelo de oração, a vivermos todos os dias. Depois fala da questão do perdão. Eu mencionava no domingo que provavelmente esta é uma das áreas mais, se não a mais difícil da nossa caminhada cristã. Nós somos totalmente dependentes do perdão do Pai. Sabemos que na essência o nosso perdão, o perdão do Pai não está dependente do nosso perdão, sabemos disso, porque o Senhor Jesus estende perdão sobre nós, mesmo ainda antes de nós merecermos qualquer tipo de perdão. Aliás, nós nunca merecemos, mas antes de nós fazermos qualquer coisa. Portanto, esta expressão que o Senhor Jesus aqui coloca, por um lado, dá-nos a dimensão da importância deste assunto, mas é também ela uma marca identificativa da nossa identidade, que lembramos logo na primeira expressão, Pai Nosso. E se nós somos filhos de Deus, uma das evidências de sermos filhos de Deus é que lidamos com o perdão de uma forma completamente diferente daqueles que não são filhos de Deus. E isso é tão importante, então, que o Senhor Jesus coloca em condição a questão do perdão. A questão do perdão, como eu mencionei e lembrei no domingo, e os irmãos bem conhecem, é de toda a oração do Pai Nosso o único assunto que merece um aditamento. Nos versículos 14 e 15 de Mateus 6, o Senhor Jesus vem depois já de terminar este exemplo de oração, vem falar, porque se não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Portanto, explicar a dinâmica e a importância deste assunto e o mecanismo deste assunto. Mas este assunto, de facto, mereceu da parte do Senhor Jesus, noutros momentos, um ensino. Se, por exemplo, formos a Mateus capítulo 18, encontramos um importante capítulo e ensino sobre a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, e a partir do versículo 15 temos um ensino muito específico sobre a necessidade de experimentarmos perdão e de o exercitarmos na nossa vida. O versículo 15 de Mateus 18 diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, pelo que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E vai dando orientações sobre como restaurar um relacionamento através do perdão. Este assunto é tão importante e tão impactante que depois no versículo 21 é motivo para Pedro aproximar-se do Senhor Jesus Cristo e, perante aquilo que ele estava a ensinar, e perguntar: bom, então Jesus, quantas vezes é que eu tenho que perdoar a um irmão? E é em resposta a essa questão que o Senhor Jesus dá aquela resposta bem conhecida: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E isto aqui não é uma questão matemática, é mesmo uma questão de dimensão e de extensão do perdão. Portanto, é um perdão que não tem limites, que se repete tantas vezes quantas necessárias, tantas vezes quanto aquelas que as circunstâncias da vida nos obrigam e necessitam. Este assunto é tão importante e tão impactante, e foi também para os discípulos tão perturbador, que no texto paralelo de Mateus 18, que encontramos em Lucas 17, vemos que em resposta a essa afirmação do Senhor Jesus Cristo, os discípulos disseram: bom, Senhor Jesus, então aumenta-nos a nossa fé. Este é um assunto tão importante, e eles percebiam a dimensão deste assunto, que eles dizem: bom, Jesus, então aumenta-nos a nossa fé, porque precisamos. Este é de facto um assunto absolutamente exigente e transversal na nossa caminhada cristã, que de facto precisa de ser resultado de uma fé autêntica, de uma transformação autêntica, de uma presença absolutamente radical e transformadora do Espírito Santo na nossa vida. Mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse está dito. Nós precisamos de evidenciar esta marca na nossa vida. O perdão precisa de ser uma marca muito evidente de que somos novas criaturas e que já não vivemos mais de acordo com os padrões deste mundo, mas agora vivemos de acordo com o padrão de Deus. Finalmente, e para terminar, amados, a oração termina ainda com o clamor, pedindo ao Senhor que nos livre das tentações, das dificuldades,
e que seja Ele a guiar e a proteger as nossas vidas numa total dependência da sua intervenção. E finalmente, com mais uma declaração de louvor, de reconhecimento: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, que esta oração possa continuar a perturbar, e cada vez que agora nos aproximarmos dela, e cada vez que nos aproximarmos do Pai em oração, este ensino do Senhor Jesus Cristo esteja bem presente, e ao orarmos ao Pai, tudo aquilo que precisa de estar presente na nossa comunicação com o Pai, tal como o Senhor Jesus aqui nos ensina, seja realmente resultado de vidas transformadas, e que este modelo de vida que o Senhor Jesus nos apresenta aqui no modelo da oração do Pai Nosso seja absolutamente transformador das nossas vidas e modelo para as nossas vidas. Amados, cuidemos, vamos nos cuidar, por favor, uns dos outros, vamos continuar esta caminhada de proximidade uns com os outros. Esperamos muito que no próximo domingo possamos estar juntos novamente. Aquilo que o Senhor tem estado a falar e que eu quero partilhar no domingo tem sido absolutamente perturbador para o meu coração, e desejo muito partilhar isso com os irmãos e esperar que a palavra e o exemplo que Deus usa na sua palavra para nós seja mais uma vez a intervenção dele para as nossas vidas, e que o seu Santo Espírito possa realmente agir. Eu oro por vocês, peço que orem por mim também, e assim juntos, todos juntos, orando uns pelos outros, subiremos a montanha e lá certamente, nesta metáfora, estaremos na proximidade do Pai juntos. Então, um forte abraço, um dia muito abençoado para todos vós, e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.